Fala, gente bonita da segunda série do ensino médio. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos as nossas estudantes, os nossos estudantes, as professoras, os professores, as funcionárias, os funcionários e responsáveis também, né, que acompanham aqui a nossa programação no Centro de Mídias da Educação do Estado de São Paulo. Eu sou a professora Maria Fernanda, este é o meu sinal. Eu sou uma mulher de pele branca, olhos castanhos, cabelos ruivos. Eu tenho 1,70 m de altura e hoje eu estou vestindo uma calça jeans azul, uma blusa cinza e um casaco de manga comprida de lã de cor preta. É um prazer estar com todas e todos vocês e eu aproveito também para saudar a nossa querida Sá, nossa intérprete de Libras, que está sempre aqui com a gente democratizando o acesso ao conteúdo aqui do Centro de Mídias. Então seja muito bem-vinda também, Sá, a nossa aula do componente Reflexões sobre o Poder do Contrato Social às Redes. Hoje, pessoal, a gente vai continuar na atividade 5, na nossa última aula, então a gente abriu, né, o trabalho com a atividade 5, tivemos a primeira aula. Hoje a gente vai ter a segunda aula dessa atividade, tá? E o título da aula de hoje é Tecnologias Digitais e Poder. 2 pontos, né? Vigilância. Então, a gente vai falar sobre as relações entre tecnologias digitais, poder e vigilância, mais ou menos aos moldes do que nós fizemos no nosso último encontro, quando a gente se debruçou especificamente sobre essas relações entre tecnologias digitais, poder e uma outra variável, que era o consumo. Então, a gente pensou aqui juntas e juntos, né, um pouco, afinal de contas, né, que relações tão implicadas, né, nesse nosso hábito cada vez mais comum e crescente, né, de consumir produtos e serviços através da internet. Então, a gente se debruçou sobre esse tema e hoje a gente vai pensar um tema que também está relacionado com o tema do consumo, de alguma forma, mas a gente vai falar mais especificamente sobre a vigilância a partir da internet e de outros aparatos digitais. Tá certo? A gente vai fazer isso no âmbito do aprofundamento hashtag quem divide multiplica e dentro do nosso aprofundamento a gente está agora caminhando, né, na unidade curricular 1, que se chama Números Também Importam. Só para lembrar vocês, então, sobre a nossa habilidade, né? Habilidade que a gente mobiliza hoje e, na verdade, a gente vem mobilizando ao longo de todo o nosso curso. É a habilidade de formação geral básica, que vai aí na tela para vocês e que nos pede, então, utilizar diferentes linguagens de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diferentes práticas sociais do nosso dia a dia, inclusive as escolares, que é essa prática que a gente está fazendo aqui. E para quê, pessoal? Para que a gente consiga acessar e difundir informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na nossa vida pessoal e coletiva. Ao lado dessa habilidade de formação geral básica, vem também uma habilidade de eixo estruturante. E ela nos pede, então, para levantar e testar hipóteses sobre diferentes temas, diferentes processos de natureza histórica, social, política, filosófica, enfim, mas sempre contextualizando, né, os conhecimentos que a gente vai construindo dentro da nossa realidade local e utilizando procedimentos e linguagens adequados à investigação científica. Bora fazer, então, uma breve recapitulação da nossa aula anterior? A gente se fez algumas perguntas, né, na aula anterior. A primeira e mais importante delas era a seguinte: como as tecnologias digitais impactam o consumo? E de que forma os nossos dados são registrados e utilizados pelas empresas para estimular ainda mais esse consumo,
né? Eu havia também deixado uma provocação final para vocês, né? Para que vocês fizessem uma pesquisa, conversassem com colegas, com os professores, para descobrir, afinal de contas, o que significa esse termo que agora está assim na boca de todo mundo, aparece muito, né, na grande mídia, que é o termo, a expressão em inglês, Big Data, né, que significa grande dado, grandes dados, enfim. E a gente vai tentar destrinchar um pouquinho mais o que é esse Big Data e como é que ele aparece nesse cenário, né, em que as práticas, né, de consumo e relações sociais, políticas, econômicas se dão não só no plano da realidade, no plano físico, mas são todo o tempo reconstruídas e ressignificadas num outro plano, que é precisamente esse ambiente virtual que está tão presente no nosso cotidiano. E, sabe, pessoal, a literatura, né? O ler, né? A literatura muitas vezes nos leva a pensar sobre coisas absolutamente cotidianas para a gente, mas sob um novo viés, sob uma nova faceta, um novo prisma, né? E quando a gente está falando sobre vigilância, sobre tecnologias digitais, sobre poder, pode parecer maluco, mas se a gente voltar no tempo, se a gente voltar lá para as décadas de 1930, 1940, tinha um cara, um escritor assim absolutamente visionário, vanguardista, ele era demais, né? Esse escritor inglês chamado George Orwell. Um cara que escreveu uma obra que talvez alguns e algumas de vocês já tenham tido algum contato, já tenham até lido, né? Essa obra que se chama 1984. A gente olha para essa obra, pessoal, que tem pelo menos aí uns 70 ou 80 anos de idade, e a gente começa a perceber que ela pode nos dar alguns elementos, algumas ferramentas para pensar, pasmem, o nosso mundo hoje. 70, 80 anos depois. Porque, bom, como todos os clássicos, essa obra se caracteriza por uma grande atemporalidade, de tal forma que lê-la nos conduz a refletir sobre a nossa vida hoje. Essa obra, 1984, que ficou muito famosa nos últimos anos, porque dentro dela tem esse personagem muito importante, que é o Estado, né, o poder estabelecido, e que é chamado por Orwell de Big Brother. Né? Então, esse regime totalitário, autoritário, esse Estado muito grande, muito massivo, que controla a população, nessa obra, 1984, se chamava Big Brother. Né? E o interessante é que essa obra é uma obra distópica, né? O George Orwell está criando esse mundo em que ninguém desejaria viver, né? E que 70 ou 80 anos depois a gente encontra alguns elementos que se parecem muitíssimo, né? com o cotidiano que a gente vive hoje. Então, eu queria trazer para a gente pensar aqui juntas e juntos, né? Um dos exemplos, um dos elementos que aparecem nessa obra e que é um dos aparatos de controle que são utilizados pelo Estado, pelo Big Brother, para monitorar e vigiar a população e garantir que tudo ande nos conformes, dentro da ordem social, que são as teletelas, né? As teletelas dentro da obra do Orwell são esses aparatos parecidos com uma televisão, assim, e que são colocados dentro da casa das pessoas, e na teletela as pessoas não assistem o que está passando na televisão, é o contrário, é o governo que assiste você, né? O Estado que assiste você e o que você está fazendo dentro da sua casa. Por isso que o lema desse governo, desse Estado, em 1984, desse Big Brother, era justamente: o grande irmão está de olho em você. Não há um passo, uma respirada, uma fala, um piscar de olhos que você dê
que o grande irmão não veja, que o grande irmão não monitore e não vigie. E claro, gente, a gente está falando aqui de uma obra de ficção, tá certo? A gente não está tentando estabelecer uma comparação direta, né, entre o nosso sentimento de sermos vigiados e monitorados hoje em dia com essa obra ficcional que o Orwell está escrevendo, mas a gente consegue encontrar alguns paralelos no sentido de que, poxa, quantas vezes na nossa vida cotidiana a gente não sentiu que havia algo ou alguém que estava monitorando as nossas ações no celular, ou no computador, ou na internet? Quantas vezes, pessoal, vocês não fizeram buscas aí nos mecanismos de internet de vocês, ou nas redes sociais, né? E daí, no dia seguinte, tinha lá uma propaganda exatamente do produto ou do serviço que você estava interessado no dia anterior. Né? Então, isso não é aleatório, né, pessoal? Não é uma coincidência. Isso é fruto de alguns processos, né, inclusive algorítmicos, de vigilância e de monitoramento que são praticados por empresas na internet. É mais ou menos assim comparável, né, digamos, guardadas as devidas proporções, com o que o Orwell tinha criado nesse cenário distópico lá em 1984, em que as pessoas eram vigiadas por uma tela colocada dentro das suas casas. Então, a grande pergunta a grande metáfora em que sentido nós não somos também vigiadas e vigiados não temos nossas atividades vigiadas, né, a partir do nosso uso dessas telas, como a tela do computador, a tela do notebook ou do celular, enfim. Né? Essa é uma primeira provocação que a gente precisa ter em mente e que ganha, né, outros contornos se a gente traz para o jogo, né, traz para a reflexão um modelo, né, de monitoramento e de vigilância que surgiu lá no século XIX, né, lá no século XVIII e XIX, pelas mãos de um filósofo, um pensador chamado Jeremy Bentham, e que estava muito, muito preocupado com a questão da segurança naquela época, na Inglaterra daquela época. Né? Então, ele dizia assim, olha, sabe como que a gente vai lidar com a questão da segurança na sociedade? O dia que a gente encarcerar, o dia que a gente detiver todas as pessoas criminosas e suspeitas de crimes numa prisão, mas não numa prisão específica, hein? Não numa prisão qualquer, numa prisão bem específica, que é essa que aparece aí na tela para vocês, esse modelo, né? Que é conhecido como modelo panóptico. Bom, esse modelo panóptico, como vai aí na tela para vocês, como ele é? Ele é assim. Tem um círculo no centro dessa prisão, tá? E aí, mais para as extremidades, né, dessa prisão, há algumas esferas, digamos assim, alguns locais, de tal forma que quem está no centro dessa prisão consegue ver tudo que as pessoas que estão nas extremidades, que seriam as celas, né, fazem. Só que quem está nas celas não consegue ver quem está no centro. O grande lance dessa proposta, pessoal, do Jeremy Bentham, do modelo do panóptico, em que poucos, vamos pensar nos guardas, os guardas estão ali no meio da prisão observando, né, os detidos nas suas celas. Esse modelo em que poucos observam muitos, esse modelo do panóptico, né, em que um vigilante consegue ver tudo que se passa naquele ambiente, ao mesmo tempo em que as pessoas que estão ali não conseguem ver o vigilante. Né? Esse modelo panóptico, ele é uma metáfora bem... não, quer dizer, a gente entende como uma metáfora hoje, mas ela foi uma proposta, né, efetivamente muito mobilizada e muito utilizada. Aliás, pessoal, vamos pensar que muitas prisões seguem o modelo panóptico hoje. Né? Mas essa proposta do Jeremy Bentham, a gente pode inclusive utilizar como uma metáfora, um óculos que a gente vai vestir aqui para analisar o que se passa
hoje, no que eu vou chamar aqui, não eu, professora Maria Fernanda, eu vou pedir o termo emprestado, né, a uma filósofa estadunidense, a Shoshana Zuboff. Então, no que a gente vai chamar aqui, juntos e juntas, de capitalismo de vigilância. Não é trivial, pessoal, não é óbvio, nem simples e nem trivial chamar a contemporaneidade, esse momento que a gente vive, de capitalismo de vigilância. Porque, em outras palavras, isso significa atribuir, dar um atributo para esse modelo econômico capitalismo, que é um atributo não exatamente muito positivo, que é precisamente a sua capacidade de vigilar, tá certo? Bom, dentre todos os atributos possíveis que poderíamos dar, né, ao capitalismo contemporâneo, a professora Shoshana Zuboff, que é uma psicóloga, uma filósofa estadunidense, escolheu enfatizar a vigilância, essa capacidade exacerbada, muito aumentada, que o capitalismo, fazendo uso da evolução das tecnologias digitais, veio desenvolvendo para engordar, crescer e aumentar ainda mais as suas raias do poder sobre o indivíduo, né? Então, a Zuboff, pessoal, ela se dedica muito ao tema da vigilância no capitalismo, né? E a gente vai aqui mobilizar principalmente duas de suas obras, que são, vejam aí na tela, A Era do Capitalismo de Vigilância, que é uma obra de 2018, portanto, muito recente, né? E também um artigo que a professora publicou e que ela chamou de Big Other, né? Big Other, o grande outro. E aí a gente já faz, então, um primeiro paralelo lá no com o que a gente fez lá no comecinho da aula, né? Quando a gente trouxe o George Orwell, quando a gente falou da sua obra 1984, quando a gente falou desse Estado, esse Big Brother, que tudo controla, tudo vigila. Então, a Zuboff vai buscar lá nessa obra a inspiração para sua análise do capitalismo de vigilância hoje, dizendo que todos nós, a gente não está mais submetido ao Big Brother, não. Hoje a gente está submetido a um outro tipo de poder, que ela vai chamar de Big Other, o grande outro. E por que o grande outro? Se a gente fizer essa pergunta para a Zuboff, ela vai responder da seguinte forma para a gente. Porque os dados, as informações, as movimentações que nós produzimos o tempo todo na internet não estão mais no nosso controle. Passaram a estar sob o controle de outros. E esse outro nunca é muito bem definido. Porque, pessoal, quando a gente faz perfis, cadastros na internet, em sites de compras, redes sociais, informativos, sites, enfim, os mais variados, né? A gente não sabe exatamente o que vai ser feito com esses dados pessoais que a gente está voluntariamente fornecendo. Quando a gente posta fotos, quando a gente escreve textos, quando a gente dá um gostar, um curtir, enfim, a gente não sabe, né, exatamente nas mãos de quem vão parar essas informações e esses dados, de uma tal forma que estamos sob uma constante vigilância, diz a professora Zuboff, do grande outro, do Big Other, né? Então, a professora Zuboff, no seu texto Big Other, né, Capitalismo de Vigilância, ela encontra um marco muito importante para a gente pensar essas questões, que é o seguinte. Em 2014, a Casa Branca, né, que é a casa presidencial dos Estados Unidos, publicou um estudo. Esse estudo se chamava Big Data, né, procurando oportunidades, preservando valores, né? E esse estudo, pessoal, ele indicava muito claramente, a conclusão desse estudo, de alguma maneira, era exatamente essa que serve de premissa para a Zuboff, que é a seguinte: cada vez mais dados vão ser produzidos pelos indivíduos, só que esses dados não estão mais no controle desses indivíduos. Eles passam ao controle de outros, né? E, pessoal, tudo, absolutamente
tudo que a gente faz na internet compõe o que a gente chama de Big Data. Então, Big Data é esse grande guarda-chuva de dados e informações que a gente produz na internet e que vão servir como subsídio, né, para empresas, governos elaborarem práticas políticas, enfim, visando atingir um público-alvo. Big Data não é somente, por exemplo, quando eu compro alguma coisa na internet, daí eu forneci ali meu nome, minha data de nascimento, meu endereço. Não é só isso. No Big Data também estão incluídas outras ações digitais, como uma coisa que parece, né, absolutamente ingênua, trivial, que é, por exemplo, você dar um like, né, numa foto, ou você dá um like numa página de uma empresa. Tudo isso, pessoal, diz sobre o nosso cotidiano, tudo isso diz sobre o nosso perfil enquanto indivíduos, e tudo isso é chamado de Big Data, né? O Big Data, pessoal, pode parecer, para um olhar mais ingênuo, pode parecer uma espécie de rolo compressor tecnológico. Tipo assim, meu Deus, a partir do momento que eu pego o meu celular e faço alguma coisa, já tem um rolo compressor da vigilância passando por cima de mim e, nossa, né? Pode dar essa impressão. Mas a interpretação que eu queria convidar vocês a fazer não é exatamente essa, né? É uma outra interpretação que é proposta pela professora Zuboff e que vai entender o Big Data não como um rolo compressor, né? Mas como, quer dizer, não é uma coisa que possui vida própria, né? E que a gente só fica olhando como espectadores. O interessante é perceber a Big Data como essa espécie de componente fundamental de uma nova lógica de acumulação, de uma nova lógica de funcionamento do capitalismo. Essa nova lógica, pessoal, ela é plenamente intencional, ela é plenamente calculada, programada, tá certo? E ela traz profundas consequências, né, para o nosso cotidiano, para a nossa vida, para a nossa organização enquanto sociedade, que é o surgimento de um novo período no capitalismo, né, que a professora Zuboff vai denominar capitalismo de vigilância. Nesse capitalismo de vigilância, os dados do cotidiano é que se tornaram valiosos. O cotidiano não é mais essa trivialidade, essa besteira que todo mundo vai vivendo. Não, o cotidiano, pessoal, ele foi alçado no capitalismo de vigilância. As coisas mais simples e triviais do nosso dia a dia foram alçadas a um novo status. É o status de elemento a ser explorado economicamente e financeiramente. É como se o cotidiano tivesse se tornado um alvo prioritário das estratégias de comércio, né? E esse funcionamento, essa nova lógica de acumulação, é importante que a gente tenha em mente, pessoal, ela não é tão antiga, ela é bastante recente. Ela veio se formando na análise da professora Zuboff ao longo da última década. Então, a partir de 2010 para cá, né? Qual que é o objetivo dessa nova lógica de acumulação, desse novo funcionamento do capitalismo? É prever e modificar o comportamento humano no seu cotidiano, como forma de produzir receita, produzir lucro e produzir controle de mercado. Então, o capitalismo, como a gente já sabe, então, a transformação da cotidianidade, né, em estratégia de comercialização. O cotidiano e as informações sobre o cotidiano são o novo ativo do capitalismo, né?
E como a gente sabe, o capitalismo é um sistema econômico que, para sobreviver, precisa ser altamente adaptativo. Então, cada época, né, apresenta uma certa lógica de funcionamento. E a lógica de funcionamento a que o capitalismo vem, ao mesmo tempo, se adaptando, mas retroalimentando também, é essa lógica de vigilância da cotidianidade, porque ela é o ativo mais capaz hoje de gerar lucro e controle de mercado, né? A informação sobre o nosso cotidiano. Por quê? Porque, sabe, pessoal, nós não somos poucos no planeta, né? Então, nós somos hoje mais de 8 bilhões de indivíduos no planeta, mas plenamente conectados, né, à internet e à tecnologia, nós somos 3 bilhões. Aí já se coloca um primeiro problema que a gente não vai explorar na nossa aula de hoje, mas que fica como uma flecha para vocês pensarem em sala de aula, que é o seguinte: poxa, mais da metade do mundo excluído, segregado, né, do acesso digital, isso já é um primeiro problema para a gente pensar. Mas, para o que nos concerne na aula hoje, 3 bilhões de pessoas no mundo realizam uma amplíssima gama de atividades diárias mediadas pela tecnologia. Então, a gente vai num evento, a gente marca lá na rede social que a gente vai nesse evento. A gente gosta de uma pessoa, a gente fica curtindo as fotos dela na internet. A gente tem uma ideia, faz um textão e coloca na internet. Então, tudo se tornou compartilhável. Todos os aspectos do nosso cotidiano se tornaram compartilháveis. De uma tal forma que, sabe o que parece, pessoal? Parece que o mundo real, o tempo todo, renasce, é recriado num outro ambiente, num outro âmbito, que é o âmbito virtual. Só que esse renascer, esse recriar do mundo real, ele não é sob a forma de realidade, ele se dá sob a forma de dados, né? Então, ao mesmo tempo em que a gente recria o mundo real na internet, ele renasce sob a forma de dados, né? E esses dados são hoje um elemento de maior substância, de maior interesse, né? E o maior alvo de todos os tipos de mercado, de produtos e de serviços, tá? Então, para a gente ir se encaminhando para o final da aula de hoje, eu queria colocar aqui algumas perguntas que vão nortear o nosso próximo encontro, que é para vocês já terem ela aí na cabeça. As perguntas são: quem aprende com esse fluxo de dados globais? Quem tira conclusões com esse fluxo de dados globais? Aprende o quê? As pessoas e empresas que estão em contato cotidiano com esse fluxo de dados, o que elas aprendem? O que elas fazem a partir disso? E a terceira pergunta é: a quem interessa alimentar esses fluxos globais de dados? Essas questões, pessoal, não são questões para a gente deixar de lado, elas são problemas civilizacionais mesmo, né? À medida em que a resposta que a gente vai dando para essas questões, inclusive ignorá-las, né, também é uma possibilidade de resposta, vão definindo o caráter dessa nova civilização, que é a civilização da informação, que a gente está construindo hoje, assim como o capitalismo industrial moldou o caráter, por exemplo, da civilização industrial nos últimos séculos. Então, esse capitalismo de vigilância vem moldando o caráter da nossa civilização nas últimas décadas. Essas questões, essas 3 questões, elas não são menores, elas vão moldar o caráter da nossa civilização nos próximos anos, décadas, enfim, né? Bom, aí eu deixo para vocês algumas sugestões, né, para quem se interessou muito especialmente por esse tema. Fica aí uma reportagem sobre a obra de George Orwell, que nos subsidiou no início da aula, um texto do professor Andrei Kuerner sobre capitalismo e vigilância digital, e um vídeo do canal Sociologia Animada, que fala exatamente sobre o conceito de capitalismo de vigilância, da professora Zuboff. Fica também
uma sugestão de atividade para vocês realizarem em sala de aula, que pede que vocês observem o panóptico, conheçam o conceito de panóptico que foi apresentado na aula de hoje, para responder em grupos a seguinte questão. Como esse sistema proposto para vigilância no sistema penitenciário pode ser associado à internet? Então, a gente vai se encaminhando para o final do encontro. Eu me despeço com muito carinho de todas e todos vocês. Não esqueçam de avaliar a aula de hoje, por gentileza. Cuidem-se muito. Um beijão e até breve.